Sabe o que é que faz um império durar séculos, enquanto o outro, bom, simplesmente desmorona em poucas gerações? Hoje a gente vai mergulhar nesse delicado equilíbrio de poder que definia os grandes impérios da antiguidade, uma dança constante entre as forças que os mantinham de pé e aquelas que os puxavam para o colapso. Ok, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa definindo o que é, de fato, um império. Depois, vamos entender como eles se seguravam, quais as estratégias para manter a unidade, o que acabava causando as rachaduras no poder e, claro, o que a gente pode aprender com a história deles. Então, vamos lá. Quando a gente fala em império, qual a primeira imagem que vem na cabeça? Para muita gente, é um mapa enorme, todo colorido, né? Mas a real é que o conceito, ele é bem mais complexo que só um pedaço de terra. Basicamente, um império é isso. Uma estrutura política gigante, sabe, onde um poder central comanda vários outros territórios e povos. E o detalhe é que cada um desses povos tem suas próprias tradições, sua própria língua, sua própria identidade. Para entender como esses gigantes se sustentavam, a gente pode pensar em três pilares. O primeiro, claro, é a vastidão do território. Imagina só o Império Persa, que ia da Índia até o Egito. O segundo pilar é a diversidade cultural. É gente de todo tipo, com religiões e costumes diferentes, tudo sob o mesmo governo. E o terceiro? Bom, para dar conta de tudo isso era preciso uma máquina administrativa super complexa, uma hierarquia bem definida. Beleza, então a gente tem territórios enormes, povos super diferentes. A pergunta que fica é: como é que os governantes daquela época conseguiam manter tudo isso junto? Como evitar que essa colcha de retalhos simplesmente se rasgasse? Olha, uma analogia que ajuda muito a gente a entender isso é a de uma grande árvore. Pensa só. O poder central é o tronco, forte e firme, e as regiões conquistadas são os galhos. Todos estão conectados, mas cada galho tem sua própria vida, seu próprio jeito. O grande desafio do imperador era justamente esse: fazer os galhos crescerem, mas sem deixar o tronco fraco. Essa era a pergunta de 1 milhão de sestércios, né? A pergunta que tirava o sono de qualquer imperador. Como manter tantos povos diferentes, unidos, de boa, sem ter uma rebelião a cada esquina? As soluções que eles encontraram para isso, bom, elas definiram o destino de cada império. E é sobre essas ferramentas que a gente vai falar agora. Pois é, para manter esse equilíbrio delicado, os impérios antigos tinham uma verdadeira caixa de ferramentas, bem sofisticada até. E olha que interessante, a resposta quase nunca era só na base da força bruta. Os impérios que duraram mais tempo foram os mais espertos. Eles davam uma certa autonomia para os povos conquistados, uma autonomia controlada, claro. Investiam pesado em infraestrutura, como estradas, para conectar tudo. E talvez o mais importante, eles traziam as elites locais para o jogo, sabe? Davam cargos, poder, faziam com que elas tivessem interesse em manter o império de pé. E a gente vê isso acontecendo na prática de jeitos bem diferentes. Os persas, por exemplo, na época de Ciro o Grande, eram mestres em dar autonomia e respeitar as culturas locais. Já os romanos, bom, a estratégia deles era mais focada na integração. Eles ofereciam a cidadania romana como um prêmio, um incentivo, e construíram aquela rede de estradas e aquedutos absurda para unificar o território. Mas nem tudo são flores. Apesar de todas essas estratégias inteligentes, no fundo, todo o Império Antigo era uma estrutura frágil. Sempre existiam pressões internas e externas empurrando para o colapso. Essas pressões vinham de todo lado. Pensa bem, impostos muito altos acabavam gerando um ressentimento enorme nas províncias. A distância geográfica por si só já era um problemão, uma mensagem podia levar meses para chegar. Aí morria um imperador forte e pronto, era briga pelo poder, guerra civil, e como se não bastasse, ainda tinha pressão externa, né? Povos inimigos nas fronteiras, só esperando uma brecha para atacar. E aqui a gente tem um contraste bem legal para entender isso. De um lado, o Império Assírio, que governava na base da brutalidade, do medo. Funcionou por um tempo, sim, mas gerou um ódio que uma hora explodiu. Do outro lado, o Império Romano, que apostou num sistema de integração, com leis, com a cidadania. Era mais complicado de administrar, com certeza, mas se provou muito mais resistente no longo prazo. E falando em Roma, a queda deles não foi da noite para o dia, né? Foi um processo longo, lento. A gente vê aqui alguns momentos cruciais que mostram como o desequilíbrio foi ficando insustentável. Desde a decisão de dividir o império para ver se conseguiam administrar melhor, até o baque psicológico do saque de Roma e, finalmente, a queda do último imperador no Ocidente. Beleza. Depois de ver tudo isso, que lições a gente pode tirar da história desses gigantes do passado?
Acho que a principal lição é que poder, principalmente nessa escala gigantesca, é uma negociação. Não se sustenta só na força. Exige adaptação o tempo todo. É um eterno jogo de cintura para equilibrar o controle central com a autonomia local, a unidade com a diversidade. E esse gráfico aqui mostra isso bem. A longevidade de cada império está muito ligada à estratégia que ele usou. O modelo romano de integração, por mais problemático que fosse, permitiu que ele durasse muito mais que o modelo assírio, baseado na coerção. No fim das contas, a história parece mostrar que construir pontes funciona melhor do que construir muros. E é importante lembrar que, embora a gente tenha focado aqui no Oriente Médio e na Europa, esse modelo de império foi um fenômeno global. A gente teve os Incas aqui nas Américas, os Aksumitas na África e, claro, o Império Mongol, que em termos de área contínua foi o maior de todos os tempos. É uma história que se repete em vários cantos do mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O que é que sustenta um império por séculos? É a força bruta, o poderio militar? Ou é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar, de integrar, de dobrar sem quebrar? A história nos mostra que a resposta, bom, ela é tudo menos simples.